Dostoiévski é o meu escritor preferido, acho que todo leitor VIP já sabe. Detentor de uma escrita com um aprofundamento psicológico, com fluxos de consciência e também com muita ironia fina que tira risadas do leitor mesmo nos seus dramas mais complexos, Dostoiévski também tinha uma característica que o diferenciava dos demais escritores da sua época. Ele não se deixava enganar tão facilmente. Do que será que eu estou falando? Dostoiévski tinha uma capacidade de observação diferenciada, não apenas do ser humano, mas também da história, do curso da história. Através dessa observação, ele pôde perceber o direcionamento dos fatos históricos a ponto de escrever os demônios e se antecipar aos horrores que só iriam acontecer no século XX. Com uma inspiração em um fato real, cruel, do assassinato de um estudante por um grupo radical de esquerda, Dostoiévski em Os Demônios vai denunciar toda uma forma de organização política através de células espalhadas pelo país que se utilizam do sistema de delação e causam medo e terror em todos. E para isso, Dostoiévski não podia se deixar enganar pelos pensamentos de algumas personalidades ainda do século XVIII, como Rousseau, que, querendo ou não, foi um dos precursores da Revolução Francesa, apesar de ter falecido antes da ocorrência do estopim da Revolução. Rousseau foi um dos maiores pensadores do socialismo, propondo um contrato social que viria a se tornar um Estado totalitário, que aconteceu na Rússia. E agora eu quero trazer um trechinho de um outro livro. Nietótica é uma menina que se torna órfã ainda na infância e será criada até o início da adolescência pela família de um príncipe. Lá ela se afeiçoa à princesinha Kátia e por conta de uma travessura, Kátia seria colocada num castigo, mas Nietótica assume a responsabilidade dessa travessura e vai para o castigo no lugar dela. O castigo é dado pela governanta francesa Madame Léotard e seria ficar trancada num quarto por 2 horas. Vejamos o que ela nos conta. O único castigo que se aplicava aos filhos do príncipe era fechá-los num quarto vazio. Passar umas 2 horas num quarto vazio não era nada, mas quando a criança ficava presa ali à força, contra a vontade, e quando lhe declaravam que estava privada de liberdade, aquele castigo tornava-se considerável. Geralmente Kátia ou seu irmão eram encerrados ali por 2 horas. Fui presa por 4, levando-se em consideração o caráter monstruoso de meu crime. Porém, com a chegada da sua filha à cidade, Madame Léotard acaba por se esquecer que havia deixado a pobre Nietótica naquele quarto vazio. E a menina acaba por passar a noite presa no castigo. Vejamos essa passagem. Ao tomar conhecimento desse acontecimento de que Nietótica passou a noite presa num quarto, o príncipe fica furioso com Madame Léotard. A pobre Madame Léotard, perturbada, com lágrimas nos olhos, começou a explicar-lhe todo o caso. Disse que me esquecera, que sua filha chegara de Moscou, que o castigo em si é coisa boa se dura pouco e que o próprio Jean-Jacques Rousseau dissera algo parecido. Rousseau, intelectual do século XVIII, escreveu sobre educação infantil, porém esqueceu de contar que ele forçou a sua esposa Thérèse a abandonar os 5 filhos ao nascimento em um orfanato. Rousseau era daqueles que amava a humanidade, porém não conseguia amar quem estava ao lado, muito menos os filhos que atrapalhariam todo o seu processo criativo. Vejamos então o que é que o príncipe responde a Madame Léotard. Madame Léotard tinha Jean-Jacques Rousseau
na mais alta conta, especialmente quando se tratava de educação infantil. Mas o príncipe lhe respondeu: Jean-Jacques Rousseau, minha senhora. Mas Jean-Jacques não podia dizer isso. Jean-Jacques não é autoridade. Jean-Jacques Rousseau não devia ousar falar de educação. Não tinha nenhum direito de falar disso. Jean-Jacques Rousseau renegou os próprios filhos, minha senhora. Jean-Jacques era um homem ruim, senhora. E ela fica perplexa. Jean-Jacques Rousseau, um homem ruim? Príncipe, o que está dizendo? A verdade é que fatos terríveis como esse, que mostram a verdadeira identidade de Rousseau como um homem egoísta e trapaceiro, vieram à tona quando Rousseau ainda era vivo. Porém, muitos pensadores da época e, posteriormente, no século XIX, resolveram manter a atitude de Madame Léotard e seguir acreditando e idolatrando Jean-Jacques Rousseau. Vejamos o que o Paul Johnson tem a nos dizer a partir das suas pesquisas. Para Shelley, Rousseau era um gênio sublime. Para Schiller, tinha uma alma próxima do Cristo, para quem apenas os anjos eram uma companhia à altura. John Stuart Mill e George Eliot, Hugo e Flaubert, todos fizeram suas sinceras homenagens a ele. Tolstói disse que Rousseau e o Evangelho tinham sido as duas maiores e mais salutares influências da sua vida. O que faria escritores desse calibre idolatrarem Rousseau? Talvez a resposta seja egoísmo. Não posso falar por todos da lista, mas descobri que Flaubert foi um grande egoísta. Nos legou uma escrita sublime, porém a sua vida privada é marcada por histórias que a gente preferia não conhecer. Tolstói abandonou a família ao final da vida e Percy Shelley, esse eu prefiro tratar em um outro vídeo, mas Dostoiévski, esse não se deixou enganar. Não estou dizendo que não devemos ler as obras desses escritores, que realmente nos deixaram um legado importantíssimo na literatura. Dostoiévski também tinha os seus defeitos que não eram simples de se lidar. Porém, estou ressaltando aqui que há que se pensar um pouco na biografia dos pensadores que deixaram como legado as suas ideias que levaram à transformação do mundo ocidental. Rousseau foi um desses. E talvez a admiração desses escritores em relação a personalidades como Rousseau tenha um reflexo na vida pessoal deles, pois eles reproduziram muitos dos comportamentos que o próprio Rousseau teve em sua existência. Com a leitura de Os Intelectuais do Paul Johnson, eu estou reafirmando uma certeza que já tinha, que admirar a gente deve sempre, idolatrar jamais. É isso, beijo e boa semana para todo mundo.